Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar novamente aqui, né? Acho que alguns falam de novo, mas sempre é um prazer estar aqui para levar a palavra do Senhor. Amém. Né? Já falei para o irmão Gilmar, mas eu peguei esses dias, né? Falei, não, meu irmão, não tem problema não, né? Então que Deus possa estar nos abençoando, né? Que a gente não venha falar da gente mesmo, que venha falar da palavra de Deus, né? Então, assim, todo sermão, quando a gente é convidado a falar da palavra de Deus, sempre eu estou fazendo para mim, né? O sermão, primeiramente, é para mim. Então, assim, eu estudando e pesquisando, o que eu vou falar, né? Então, a gente tem que falar o que está acontecendo, né? E hoje a gente vai falar de um tema bem recorrente no nosso dia a dia, e isso também vem me afetando também de uma certa forma, né? Eu vim falar sobre apostasia, né? É um tema bem sério e a gente tem bastante texto para a gente ler hoje, mas já tem até umas 10 horas a gente acaba, né? Então, primeiramente vamos pedir a orientação de Deus, né? Feche seus olhos. Querido bom Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na Santa Casa, onde já estivemos aqui ouvindo a sua palavra, com certeza foi muito bom. Que o Senhor possa estar, assim como o Senhor abençoou cada um de nós aqui, o Senhor possa estar abençoando hoje também. Aqueles que não poderam vir também, que possam depois vir assistir pelas redes sociais, que eles possam ser tocados por essa palavra, assim como eu estudando fui tocado. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente, que essa palavra venha de encontro com o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então o texto nosso hoje, do nosso sermão, fala sobre apostasia. Né? É só fazer uma pesquisa básica sobre apostasia e o significado dela. Significa abandono da verdade de Deus. Apostasia é negar verdades fundamentais da Bíblia. O apóstata passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia ou então rejeita a Bíblia por completo. Né? E a gente, olhando assim, ninguém para de acreditar na Bíblia da hora do dia para a noite. Né? Como a tia Premonte aqui falou sobre um tempo. E para você chegar a ser apostatado, você demora um tempo. E as coisas não acontecem hoje, as coisas acontecem de pouco. Como foi falado, assim, o inimigo ele coloca muitas coisas no nosso coração, né? No nosso coração, na nossa mente, que às vezes vai afastando nós da palavra de Deus. E a gente começa a ter umas questões, a gente começa a questionar, né? Começa a questionar a palavra de Deus, e isso vai nos afastando. E o inimigo vai usando isso e vai nos afastando, né, da palavra de Deus. Então, nós, olhando e estudando a Bíblia, a gente descobriu algumas causas. Quais as causas que podem afastar nós e pode nos tornar um apóstolo. Então, a gente vai começar a ler Êxodo 32, 1, 7 e 8. Que uma das causas que leva à apostasia é a ausência de guias espirituais. Êxodo 32, 1, depois o 7 e o 8. Fala assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o 7 e 8 fala assim: então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, e adorou e ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Percebe, irmãos, que esse pessoal, Moisés, quando subiu um monte, deixou esse povo um pouco só. Então, a partir do momento que ele deixou aquele povo um pouco só, aquele povo já esqueceu dos ensinamentos. Esqueceu do ensinamento, já queria que fizesse para eles outro tipo de adorando outros deuses, né? Então deu uma ausência espiritual para eles, e para nós não é diferente. Quando você começa a afastar um pouco de Deus, você já começa a ter uma ausência, você não tem um guia,
nem para guiar você no que é certo e no que é errado. Né? E a segunda causa são más associações. Está lá em 1 Reis, eu vou mais rápido, irmão, porque são bastante textos para a gente ler, tá? A segunda causa que leva a gente à apostasia é más associações. Está em 1 Reis. 1 Reis 11, de 4 a 6. Amém? Amém. Fala assim, 1 Reis 11, 4 a 6. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para servir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em servir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Para complementar mais esse texto, irmão, como nós somos um. Fala assim, bem-aventurados é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão com juízo, nem os pecadores na condenação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. As más associações, aqui está tendo uma orientação no primeiro texto que a gente leu em 1 Reis, fala que Salomão foi corrompido, né? Então assim, tem um grande ditado que fala, mano, diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, né? Então aqui Deus está falando assim, que não associa com essas pessoas erradas, né? Não senta nas rodas dos escarnecedores, né? A gente facilita muito, a gente às vezes acha que a gente sabe de tudo, conhece muito a verdade, mas a gente às vezes se arrisca, a gente coloca muita prova. Então se a gente puder evitar é bom. Aqui você vê que Salomão é muito sábio, mas chegou um certo tempo que ele foi corrompido, né? Então, comparando Salomão com a gente, o que a gente faz, né? O que acontece com a gente se a gente ficar brincando com as coisas? Terceira causa é sucesso mundano, né? A terceira causa que leva a gente à apostasia é sucesso mundano. 2 Crônicas 25. Seguindo a Crônica 25, 1, 2, depois 14 e 15. Amém? Eu vou ler bem rápido, depois que vocês quiserem, eu passo os textos para vocês conferir, tá? Se não dá tempo para não ficar muito demorado para vocês, tá? Sucesso mundano, terceira causa, 2 Crônicas 25, de 1 e 2, depois 14 e 15, fala assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. E o 14:15 fala assim: quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta. Ele disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles?
Então, assim, Amazias aqui era um rei, até jovem, ele deixou-se corromper pelas coisas do mundo. Né? Tinha tudo para dar tudo certo, só que ele deixou que o mundo entrasse na vida dele, e isso fez com que ele perdesse. Se você ler o texto inteiro, você vai entender que ele perdeu soldados, perdeu guerras, né? E o Senhor fala para ele, por que buscar deuses que não vai te levar a lugar nenhum? Né? E o quarto passo, irmão, é superficialidade. Está lá em Lucas 8, 11 a 15. Fala assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da provação se desvia. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Você entendeu aqui que aquela semente que cai, às vezes ali na beira da estrada, que cai às vezes em cima da pedra ou no meio dos espinhos, são superficiais. Isso que causa superficialidade. Né? Isso acontece muito no nosso meio. Às vezes a gente acha que a gente está fixado, a nossa raiz está fixada. Mas às vezes com um pouco de tempo ali, às vezes com um vento ali, já troca essa semente que poderia brotar e a gente deixa ela superficialidade. E o quinto passo fala a falta de visão espiritual. João 6, 63, 64 e 63. Fala bem assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre nós. O 66 fala assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, o que fala assim? Falta de visão espiritual, né? Que é o Espírito que vivifica a gente. E a gente hoje acha que é a carne, mas não, é o Espírito de Deus que vivifica nós, que torna a nossa vida, né? E a sexta causa é o amor ao mundo. Está em 2 Timóteo 4,10. Amém. Fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Fala aqui que Demas, né, amou o mundo, né, no presente séculos. E às vezes a gente fica aí nos espelhando às vezes nas coisas do mundo, né? A gente tem que entender que isso aqui é passageiro demais, e às vezes a gente deposita às vezes todas as nossas forças, todas as nossas confianças, todos os nossos desejos, às vezes todas essas coisas do mundo, né? Que a gente possa estar depositando a nossa fé, a nossa vida na mão daquele que realmente pode levar nós a algum lugar. Né? Aqui falamos de algumas causas, né? Que é a ausência de
espirituais, né? Isso que leva a pessoa a apostatar. A gente tem que ter na nossa mente que a gente não é forte o suficiente. A gente tem que entender que o Satanás, ele não está para brincadeira. Se você for ler a palavra de Deus, você vai entender que ele já perdeu. O que eu consegui levar para ele é lucro. A gente tem que entender que a gente não deve brincar com as coisas de Deus. A gente tem que entender que a gente não deve brincar com o Satanás, que ele é astuto. Se ele tentou o próprio Jesus, imagina você, que ele tentou o próprio Jesus, olha a coragem dele. A Bíblia fala que ele vai falar com Deus, questionar com Deus. E às vezes a gente fica aí levando as coisas tão superficialidade. Na superficialidade, e não leva as coisas sérias, gente. O inimigo não está para brincadeira, né? Quando fala que ele desceu para o céu com legiões de anjos, você acha que estão fazendo o que? A gente está estudando na escola sabatina, a gente está vendo um conflito. A olho nu a gente não entende, a gente não vê a olho nu o conflito que é. Entendeu? Mas a batalha é muito forte, né? A gente não pode achar que a gente é autossuficiente, achar que a gente não depende de Deus. Como a gente sempre fala aqui, quando eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de estar aqui pregando, gente, a gente tem que entender que nós não somos nada. Se Deus não permitir que eu me acorde amanhã, eu não consigo. Se Deus não permitir que amanhã eu possa trabalhar, eu não consigo levantar da cama. Né? E a gente fica aí brincando com as coisas de Deus. Eu sei, eu não, pode deixar, eu sei disso já, não precisa falar isso para mim que eu sei disso. Você entendeu? Não vem falar isso para mim, irmão, que eu já sei disso, eu já estudei a Bíblia. Você entendeu? Mas será que você entendeu o que Deus está falando para você? Né? O que você perde de seguir a Deus? O que você está perdendo? O mundo está bom? Com certeza que não. Para nós também, aquele que está seguindo a palavra de Deus, não é fácil, nunca foi fácil. Se você ler a história todo dia da Bíblia, você vai ver que todas aquelas pessoas que resolveram seguir a Deus, teve perseguições. Se você vê os discípulos todos foram mortos, todos foram crucificados, foram cortados ao meio, né? Foram degolados, apedrejados, né? Então o que eu perco? E hoje eu tenho a oportunidade ainda de vir, sair da minha casa, vir na igreja, tenho a oportunidade de ter minha Bíblia ainda, às vezes até mais de uma, né? Estudar que as pessoas não tinham, mas tinha a boa vontade, tinha a coragem de ele levar a palavra de Deus, né? Você olha essas guerras aí, você olha ali o Estado Islâmico aí, por mais que eles fazem as coisas erradas, mas eles confiam naquilo, eles acreditam naquilo que é certo. Como o apóstolo Paulo mesmo, antes dele ser totalmente convertido, né, por Deus, ele defendia a tese e ali ele dava vida. E nós levamos as coisas tão superficial, né, que vai deixando as coisas e isso vai levando a pessoa a se apostatar. Nunca é agora. Tudo tem um processo. Entendeu? Hoje eu não vou, já vou ficar em casa, outra hora eu leio a Bíblia. Eu falo isso, irmão, eu estou falando para mim. Entendeu? Eu falo para mim, porque eu era mais fervoroso. Nossa, quando eu estava lá no Brasil, não estou ocupando a América, estou ocupando a mim mesmo. Nossa, eu estudava muito mais a Bíblia, né? Então, assim, aqui agora, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estar estudando. Mas isso ocupa a mim mesmo, não ocupa ninguém. Você entendeu? E aqui a gente viu as causas, mas toda causa, né? Depois a gente vai ver qual serão os resultados, né? Qual é o resultado? Tem a causa e o resultado. Vamos entender um pouco do resultado. Mateus 24:12. Causa indiferentismo religioso. Mateus 24:12 fala assim: e se por multiplicar a maldade, o amor de mundo se esfriará. Né? A pessoa
acha indiferente, né? Ele acha que está tudo normal, e isso, o amor que ele tem, às vezes, para as coisas de Deus, vai se esfriando, né? Por isso que falou em diferentismo religioso. E o segundo resultado é inaptidão para o reino, que está em Lucas 9,62. Lucas 9,62. Aí fala assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que resolve seguir a palavra de Deus, e como aconteceu lá com a mulher de Ló, né? Olhou para trás e virou uma estátua, né? Então você não deve ficar olhando para o passado, né? Não deve estar se agarrado naquelas coisas. Eu não consigo, eu não posso. Às vezes as tradições, às vezes meu pai, minha família, você entendeu? Não deixa, sempre foi desse jeito, sempre nós seguimos isso, tem que seguir aquilo. Não, se você resolve seguir a Deus, esquece aquilo que passou. Por isso que Deus fala que não leva em conta a nosso tempo de ignorância. Então, quando você põe a mão no arado, que você resolve seguir a palavra de Deus, você tem que se manter firme. Amém. Né? Não sei se vocês conhecem o arado, né? Quando você vai arar, antigamente era com cavalo, né? Você colocava um arado ali, né? E não é fácil não você segurar. Não é fácil segurar o arado ali para parar a terra. Então, assim, dá uns trancos na gente. Então, a gente tem que se manter firme, né? E o segundo resultado também é a volta ao rudimento. Está em Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Fala assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Né? A vida lá fora não é fácil. Eu acho assim que cada um tem uma história lá fora, né? Pelo menos a minha não foi bonita, né? Então agora eu quero voltar para aquilo, né? Eu quero voltar para trás. Estou com saudade daquilo, como a pessoa no deserto passar todo tipo de humilhação ali, quando ele foi resgatado dali, aí recebendo ali às vezes sombra na hora do calor, né? O fogo para esquentar na hora do frio, comida diariamente. E as pessoas ainda queriam voltar para trás para o sofrimento, né? A gente tem que entender que, como eu já falei, não é fácil você ser um cristão, você seguir a Deus, não é fácil. Mas está sendo fácil você viver no mundo? Se tiver fácil, fala para mim aí, amanhã para dentro, né? A gente vamos estar passando por certo tipo de coisas aqui no mundo, vamos passar, porque não somos indiferentes dos outros, mas a gente tem uma garantia que a gente vai estar junto com Deus. A gente não está pensando nesse mundo, a gente está pensando no mundo futuro, que Deus está preparando para nós. Amém? E o quarto resultado fala assim: o desagrado divino, Hebreus 10:38. Amém? Amém. Fala assim, Hebreus 10:38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Né? Muito interessante, achei muito interessante isso aí. Meu justo viverá pela fé. E se retroceder desse, a minha alma não se agradará. Né? Então Deus não vai ficar agradável se você
desistir da verdade, né? Então a gente tem que entender, irmão, assim, que, como foi falado, onde falou do tempo, né? Então tudo na vida tem um tempo, tem um tempo de você, de aprendizado, né? Pelo menos quando a gente chega aqui, a gente tem que acostumar, né? A gente leva um tempo para acostumar, então tudo leva um tempo, nada acontece da noite para o dia. Então, para a apostasia, como a gente falou aqui, tem as causas, né? Só para a gente relembrar, para a gente encerrar, qual que seria a primeira causa? Ausência de guias espirituais. Depois, as más associações, né? Também fala do sucesso mundano. Às vezes, o inimigo coloca você num pedestal, né? Você é o cara, você como diz o outro brasileiro bem claro, o bichão da goiaba, né? Para você se afastar, né? Para você ocupar seu tempo, afastar daquilo que realmente interessa, né? E a superficialidade, né? A gente acha que a gente está arraizado na palavra de Deus e a gente está por cima, né? A gente não está totalmente agarrado naquilo que realmente nos fortalece. E falta de visão espiritual, né? A gente falta um pouco da nossa boa vontade também, de ter uma visão espiritual sobre aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a sexta causa é o amor do mundo, né? Aí o mundo coloca tantas luzes, né? Você vê que tudo aquilo que é gostoso, às vezes, que sempre tem muitas luzes para chamar a atenção nossa, né? E o Satanás usa isso para ofuscar a nossa mente. Então que nós possamos, irmãos, estar realmente alicerçados na palavra de Deus, que a gente realmente venha nos fortalecer, porque a corrida cristã não é fácil, né? Tem muitos obstáculos, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Né? Que Deus possa estar nos abençoando, possa nos estar nos protegendo, nos dando força, né? Nos guiando nesse dia a dia, né? Pelo menos para nós aqui, que é muita correria, que a gente possa estar dedicando tempo de estar ali alicerçando a nossa fé, e nós possamos estar firmes, acreditar, porque se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Amém. Né? Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essas palavras que o Senhor nos deste. Obrigado, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem com cada um aqui de nós. Obrigado, Pai, que o Senhor nos deu algumas causas que às vezes levam nós a afastar de Ti, e isso virá uma apostasia em nossa vida. Que nós possamos, o Senhor possa, Pai, afastar tudo isso, essas coisas do mundo, essa superficialidade, essas faltas de guias espirituais, às vezes que distanciam nós de Ti. Que o Senhor possa estar conosco, abençoando aqui a cada família, possa dar uma boa semana, possa abençoar todo aquele que veio aqui a buscar seu sonho, possa estar conseguindo, mas não afastando de Ti, Deus, porque não somos nada sem o Senhor. Amém. Já ficou nessa semana protegendo a cada um de nós, que no próximo sábado estamos aqui juntos, para juntos ceiar com o Senhor. Esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.